Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Química para o primeiro ano do Ensino Médio Integrado em Informática, primeiro ano I. E agora nós iremos falar sobre as propriedades da matéria, onde na aula de hoje, nesse momento, nós iremos abordar o tema Propriedades Gerais da Matéria. Então, já vimos o que é matéria, onde a sua definição é: matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta peso, que peso nada mais é do que o produto da massa pela gravidade. Definimos também o que é corpo e o que é objeto, estabelecendo e deixando bem claro qual é a sua diferença. Corpo é a porção limitada da matéria e objeto é um corpo fabricado para um determinado fim. Então, podemos dizer que o ferro é a matéria, uma barra de ferro é um corpo e um portão de ferro é um objeto. Entrando mais precisamente nas propriedades da matéria, vamos definir antes o que é uma propriedade intensiva e uma propriedade extensiva da matéria. Uma propriedade intensiva, representada pela letra B minúscula, e lembrando que a propriedade extensiva, genericamente, também é representada pela letra B maiúscula. Podemos dizer que uma propriedade intensiva, ela não depende da quantidade de matéria presente no sistema. Já uma propriedade extensiva é diretamente proporcional à quantidade de matéria presente no sistema. Exemplos de propriedade intensiva são temperatura, densidade, pressão e volume molar. Lembrando sempre que uma propriedade intensiva ela pode ser dada pela divisão entre duas propriedades extensivas, como no caso da densidade. Densidade é o que? Massa sobre volume. Massa e volume são propriedades extensivas da matéria. Exemplos de propriedades extensivas, como nós podemos verificar aqui, são massa, área, volume, energia e carga elétrica. Vejamos uma exemplificação. Se eu tenho um copo com água, imaginamos ali que eu tenho 10 gramas de água. Já se eu tiver 10 copos de água, idênticos ao primeiro, eu vou ter o quê? 10 vezes 10, eu terei 100 gramas de água, ou seja, a minha massa irá alterar, a minha propriedade extensiva irá aumentar, pulando de 10 em um copo de água para 100 em 100 gramas, 10 gramas em um copo de água, para 100 gramas em 10 copos de água. A massa variando, ou seja, a propriedade extensiva variou, assim como o volume também variaria. Já a densidade não variará, pois eu tenho a mesma densidade para a água em um copo de água como em 10 copos de água. A densidade da água na temperatura ambiente ela vai ser em torno de 1 grama por centímetro cúbico. Claro isso, vamos avançar para o próximo tópico. Aqui nós podemos ver um fluxograma das propriedades da matéria, como é que elas se organizam, como é que elas são classificadas, onde nesse momento iremos ver as propriedades gerais da matéria. Logo em seguida, no próximo vídeo, estudaremos as propriedades específicas e as propriedades funcionais da matéria. As propriedades específicas da matéria se subdividem em organolépticas, físicas e químicas. As propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades que toda matéria tem. Todas as matérias apresentam essa propriedade. Já as propriedades específicas são propriedades que, a partir dela, você consegue identificar determinado material. Elas são específicas de determinadas substâncias. E as propriedades funcionais da matéria ela nos afirma que alguns grupos exercem a função, têm um comportamento típico quando nós colocamos elas sobre algumas condições. Por exemplo, os ácidos em água, eles sempre vão liberar íons H+, ou H3O+, de acordo com a teoria de Arrhenius. Propriedades gerais da matéria. Primeira propriedade que nós vamos estudar é a extensão. Toda matéria ocupa um lugar no espaço. Todo corpo tem extensão.
toda propriedade geral da matéria terá um número na frente. Aqui eu coloquei comprimento porque eu achei importante fazer a relação entre comprimento, área e volume, onde nós iremos estudar as unidades de medida que são utilizadas no sistema métrico, tanto para comprimento como para área e volume. Então, a definição de comprimento, um pouco que se liga com a de extensão, é o que? A de comprimento é extensão de algo considerado de uma extremidade à outra. Então, as unidades de medida que nós utilizamos no sistema métrico são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. É uma aplicação da medida de comprimento. Se você quiser saber o comprimento de uma mesa, a largura de uma mesa, o comprimento de um terreno, as dimensões de um terreno, a distância de Souza a João Pessoa, entendeu? Essa é só para exemplificar. E quando nós queremos trabalhar transformando essas de uma unidade de medida para outra, se nós quisermos aqui, passar de metro para decímetro, nós multiplicamos por 10. Quando nós formos da esquerda para a direita, multiplicamos, quando andamos de uma casa para outra, por 10. E quando nós estamos indo da direita para a esquerda, dividimos por 10. 1 metro corresponde a quantos decímetros? A 10 decímetros, porque nós multiplicamos por 10. 1 metro corresponde a quantos centímetros? 100, porque 10 vezes 10, 100. 1 metro corresponde a 100 centímetros. E 1 metro corresponde a quantos milímetros? Aí vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1 metro corresponde a 1000 milímetros. E se fizermos o inverso, só é ir dividindo. 1 milímetro corresponde a quantos metros? 0,001 metro. E assim é só trabalhar com álgebra. Já quando nós estamos trabalhando com área, que é a medida de uma superfície, nós temos as mesmas iniciais, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Porém, é o que? Sempre ao quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, pois nós estamos trabalhando com medida de área. E lembrando que também a área não é uma propriedade geral da matéria. Estou colocando aqui só porque acho pertinente abordar neste momento. As propriedades gerais da matéria terão um número aqui, como eu já falei anteriormente. Então, quando nós quisermos sair de uma casa para outra, trabalhando nessas unidades de medida, nós multiplicamos por 100, quando estamos trabalhando com área. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é 1 metro em decímetro quadrado, nós fazemos o quê? 1 vezes 100, teremos 1 metro quadrado corresponde a 100 decímetros quadrados. 1 metro em centímetro quadrado será 10 vezes, ou 100 vezes 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Então, 1 metro corresponde a 10.000 centímetros quadrados, ou 1 vezes 10 elevado a 4 centímetros quadrados. Outra coisa importante é que vocês têm que saber trabalhar com notação científica, que são esses números assim, de base 10, ou algum número aqui, entre 0 e 9, maior que 0 e menor que 9, vezes 10 elevado a alguma coisa. A base é 10. Então, isso aqui, aí no expoente, pode ser tanto os números positivos como números negativos. Aqui na direita nós temos números positivos e aqui mais para a esquerda temos números negativos. Aqui são números menores que 1 e aqui são números maiores que 1. Estudem um pouco também de notação científica. E volume, que está relacionado também com comprimento, área, e agora chegamos ao volume, que volume sim é uma propriedade geral da matéria, pois todo corpo ele ocupa um lugar no espaço, independente do seu estado físico. E quando nós estamos trabalhando com volume, as unidades de medida no sistema métrico são essas daqui: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, seguindo a mesma sistemática, se nós quisermos andar de uma casa da esquerda para a direita, cada casa agora nós multiplicamos por 1000. Esse é o fator de conversão
das unidades de medida no sistema métrico para volume. E quando nós queremos sair da direita para a esquerda, nós dividimos por 1000 a cada casa. Lembrando que existe o sistema internacional. E para o sistema internacional, a unidade utilizada é o metro cúbico aqui, quando trabalhamos com volume. E por que criou-se o sistema internacional? O sistema internacional de unidades ele foi criado porque antigamente, cada país, cada cultura adotava um sistema de medida. Tem alguns que eram pés, outros jarda, outro polegada, enfim. E aí, para que todo mundo tivesse uma conversão em todo mundo, tem-se o sistema internacional que facilita a comunicação, as publicações de artigos e de periódicos científicos. Vale salientar também que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, 1 milímetro igual a 1 centímetro cúbico, e que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ou 1000 decímetros cúbicos. E agora vamos falar de uma peculiaridade, uma curiosidade, que é o índice pluviométrico. O que significa esse índice pluviométrico? O índice pluviométrico é um índice fornecido para saber a quantidade de chuva que cai em uma determinada região. E ele é dado em litros por metro quadrado. Quando nós falamos assim, choveu 10 milímetros em Sousa ontem, nós queremos dizer que choveu 10 litros de água por cada metro quadrado, em Sousa, no caso. E então, para que nós possamos entender, vamos trabalhar um pouco aí com área, comprimento e volume. Lembrando que, como a definição de índice pluviométrico é quantidade de chuva que cai por 1 metro quadrado, então 1 metro quadrado é o que? É um quadrado que tem os seus lados de 1 metro. E a altura, a lâmina d'água, foi de 1 milímetro. Se nós calcularmos o volume desse recipiente, que é dado por quê? Comprimento vezes largura vezes altura, ou área da base vezes altura, nós iremos obter o quê? Que o volume é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes 1 milímetro. Lembrando que milímetro não está na mesma unidade de medida. Para nós fazermos essa multiplicação, devemos transformar milímetro para metro. E 1 milímetro corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, essa multiplicação, esse produto aqui, o resultado dá 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E agora, como a gente quer saber em litros, vamos transformar 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos em litro. Sabemos que 1 metro cúbico tem 1000 litros, corresponde a 1000 litros. Então, corta metro cúbico com metro cúbico, fica 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1 vezes 10 elevado a 3. Ou seja, comprovamos matematicamente que uma chuva de 1 milímetro ela equivale a 1 litro de água em uma área de 1 metro quadrado. Para vocês observarem aqui na questão, ele pede, imagine que choveu 1 milímetro em Sousa, na Paraíba, quantos litros de água choveu por metro quadrado? Acabamos de explicar. Esse outro exercício aqui, nós já resolvemos, onde o exercício fala o seguinte: coloca-se em um recipiente 3 diferentes quantidades de água, 10 litros, 500 ml, 47 centímetros cúbicos, e ele pergunta, qual será a quantidade final em litros? 10 litros mais 500 ml mais 47 centímetros cúbicos será igual a... Aqui estão os 3 recipientes. Não está numa escala precisa, mas está mostrando que esse é o mais volumoso, o do meio mais volumoso que o terceiro, porém menos volumoso que o primeiro, e o terceiro o menos volumoso de todos. Lembrando que ml é igual a centímetro cúbico, nós resolvemos a questão como? Transformando o segundo e o terceiro recipiente para litro, sabendo que 1 litro corresponde a 1000 ml, nós cortamos aqui ml com ml e vamos obter no segundo volume 0,5 litros. Da mesma forma, para o terceiro recipiente, lembrando que centímetro cúbico é igual a ml,
nós trazemos a mesma relação, 1 litro contém 1000 ml, cortamos ml com ml, obtemos o volume de 0,047 litros para o terceiro recipiente. E o volume total é a soma do volume dos 3 recipientes, onde nós teremos o resultado dessa soma como 10,547 litros. Essa próxima questão é uma questão um pouco mais elaborada, porém nós já trabalhamos em sala. E vamos lá, ler o enunciado. Um aquário tem 7/8 de sua capacidade cheio de água. Se suas dimensões são 1 metro de altura, 0,8 metros de largura e 0,40 metros de profundidade, determine o volume de água em litros existente no aquário. Aqui nós temos o aquário e sabemos que do todo do volume total, apenas 7/8 do seu volume está ocupado com água. E ele quer saber qual a quantidade de água em litros que há no aquário. Primeiro, nós vamos o quê? Vamos calcular o volume total do aquário. Você vai pegar as três, como é um paralelepípedo, nós multiplicamos as 3 dimensões. Altura, comprimento e largura. 1 metro vezes 0,8 metros vezes 0,40 metros. Obtemos 0,320 metros cúbicos. Transformando para litros, sabemos que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Cortamos metro cúbico com metro cúbico, o resultado é 320 litros. Num segundo momento, nós vamos calcular o quê? Quanto é 7/8 do volume total do aquário? Pois no enunciado da questão, ele deixa claro que 7/8 é o volume que há de água no aquário. O volume correspondente à água. Então eu faço 7/8 vezes 320 litros, obtenho 280 litros. Dito isso, vamos para a terceira propriedade geral da matéria, que é a inércia. A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força haja sobre ela. Essa propriedade da matéria, ela corresponde à primeira lei de Newton, onde ela nos afirma justamente isso, que se um corpo está em movimento, ele tenderá a permanecer em movimento, a menos que uma força contrária haja sobre ele. E que se um corpo está em repouso, esse corpo tenderá a permanecer em repouso. Agora, a outra propriedade é a impermeabilidade. Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É aquele velho ditado: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Compressibilidade. A quinta propriedade geral da matéria. Quando a matéria está sofrendo a ação de uma força, seu volume diminui. Ou seja, imagine que você tem uma seringa, você ponha o dedo na ponta da seringa e empurre o êmbolo, fazendo uma pressão. O que é que vai acontecer com o gás que está ali dentro? Ele vai diminuir o seu volume, ou seja, aquele gás ele foi comprimido. Essa é uma propriedade geral da matéria, a compressibilidade. Já a elasticidade nos afirma o quê? A matéria volta ao volume e à forma iniciais quando cessa a compressão. Imaginemos que nós estamos lá com o dedo pressionando a seringa e agora nós aliviamos a pressão no êmbolo. O que é que vai acontecer com esse êmbolo? Esse êmbolo vai voltar ao estágio inicial, porque a matéria ela tem essa propriedade de elasticidade e ela tenderá a voltar ao seu estado inicial, ocorrendo a descompressão, ou cessando a compressão. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Isso foi até um dos questionamentos levantados por Demócrito e Leucipo 400 anos antes de Cristo e que deu origem à palavra, ao termo átomo, que foi justamente o que nós vimos no vídeo passado. Que átomo quer dizer o quê? Vem do grego tomos, que é divisível, e A é não, então não divisível, porque eles perguntaram justamente isso. Se eu for dividindo a matéria cada vez mais, será que terá um ponto em que não será divisível? Enfim, a oitava propriedade é a descontinuidade. Toda matéria é descontínua, por mais compacta que pareça. Existem espaços entre uma molécula e outra, e esses espaços podem ser maiores ou menores, tornando a matéria mais ou menos dura.
Isso aí também já foi discutido, que por mais simples, se você olhar uma barra de ferro, uma barra de ouro, a olho nu ela parece ser contínua, porém se você for ampliando ali a magnitude com o microscópico eletrônico, você vai ver em algum momento ali que ela vai ter uma certa descontinuidade, ou seja, entre os átomos, entre as moléculas ali existe um certo espaço. No caso da barra de ouro, entre os átomos de ouro, existe um espaço vazio e esses espaços são correspondentes à eletrosfera. Agora entramos na nossa nona propriedade, que é a massa. A massa é uma grandeza que indica a medida da inércia ou da resistência de um corpo de ter seu movimento acelerado. Essa definição ela nos remete à quantidade de movimento, que quanto maior for a massa desse corpo, mais difícil eu tenho de fazer com que ele seja acelerado e eu entre em movimento, e mais difícil também eu tenho mais difícil eu pará-lo. Imagine um carro, uma motocicleta e um caminhão. Quem é mais fácil eu parar? Um caminhão vindo em alta velocidade ou uma motocicleta? E quem é mais fácil eu acelerar? Um caminhão ou uma motocicleta? Claro que o caminhão é sempre mais difícil, tanto de acelerar como de pará-lo, pois ele tem uma maior massa. Porém, uma definição mais popular e mais fácil é o que? Associar a massa à quantidade de partículas existentes em uma matéria. E as unidades que nós utilizamos para massa no sistema de grama é o que? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. As mais utilizadas são quilograma, grama e miligrama. E quando nós vamos andando da esquerda para a direita, a cada casa nós multiplicamos por 10 e da direita para a esquerda, em cada casa nós dividimos por 10. Lembrando que no sistema internacional nós temos o quilograma como sendo a unidade de medida utilizada. E eu botei só mais uma curiosidade, é que uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Massa e peso são a mesma coisa? Discutimos isso em sala de aula. Sabemos que peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, conhecido como força-peso, aqui na Terra, né? Então, o que é aquela força que nós estudamos? Força igual a massa vezes gravidade, que esse F pode ser até chamado de P, força-peso. Nada mais essa fórmula vem de quê? Vem de uma fórmula mais genérica, que é força igual a constante de gravitação universal vezes o produto das duas massas, da massa na nossa massa, por exemplo, quando nós estamos na superfície da Terra, e a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é o que? É o raio médio entre o núcleo da Terra até a superfície da Terra. Adota-se um raio médio. E essa formulazinha que nós vemos é o que? Massa vezes aceleração, onde esse G, ele nada mais é do que o resultado dessa operação matemática. A constante de gravitação universal vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Nós obtemos esse G e esse Mzinho é a nossa massa. Então, vamos resolver um exercício que também foi feito em sala. Um caminhão com capacidade máxima de carga igual a 10 toneladas pode transportar quantos sacos de cimento de 50 kg? Então, aqui nós temos que 1 tonelada é igual a 1000 kg. Ele quer saber quantos sacos de cimento um caminhão que comporta até 10 toneladas pode carregar. É um exercício bem simples. Primeiro, nós vamos saber aqui quantas toneladas tem quantos quilogramas tem 10 toneladas, corta tonelada com tonelada, em 10 toneladas, cada tonelada tem 1000 kg, 10 vezes 1000, 10.000 kg. E para saber o número de sacos, você vai pegar a carga máxima do caminhão dividido pela massa do saco de cimento. 10.000 kg dividido por 50 kg. Obtemos 200 sacos de cimento. Essa divisão aqui, 10.000 dividido por 50, corta quilograma com quilograma e obtemos o valor de 200 sacos de cimento. O que é temperatura? Estamos chegando ao final. Falta temperatura e pressão. Temperatura é uma grandeza física escalar
que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas, que compõem um copo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo, e mais quente ele estará, e vice-versa, como nós podemos observar aqui. No nosso lado esquerdo, nós temos uma temperatura menor, e à medida que vamos para a direita, aumentamos essa temperatura. Aqui ó, está mais ou menos em 5 graus Celsius, aqui em 20 graus Celsius e aqui em 40 graus Celsius. Observamos que o grau de agitação das moléculas é maior, certo? As moléculas se agitam mais rapidamente, elas estão mais agitadas, estão com uma velocidade cinética maior à medida que a gente vai andando para a direita. E também está intrínseco que à medida que aumenta-se a temperatura, aumenta-se o grau de agitação, aumenta-se também o volume que essa quantidade de matéria ela ocupará no espaço. Agora vamos trabalhar um pouco com escalas de temperatura, onde as escalas de temperatura que eu vou mostrar para vocês é o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. Kelvin é a escala absoluta. Lembrando que o sistema internacional, ele aborda aqui ó, no canto inferior direito, ele diz que a escala para ser utilizada é a escala Kelvin, derivada em homenagem ao Lord Kelvin. Enfim, então como é que nós podemos transformar, saber quanto é a temperatura de grau Celsius em grau Fahrenheit ou de grau Celsius em Kelvin? Nós utilizamos o artifício matemático da interpolação. Interpolação é um método de aproximar valores dos conjuntos discretos, ou também o método que permite um novo conjunto de dados a partir de um conjunto de dados pontuais previamente conhecidos. Ou seja, você tem pontos conhecidos e quer saber um ponto desconhecido em uma escala. Aqui, para esses cálculos, geralmente adota-se a temperatura de fusão da água e a temperatura de ebulição da água. Para a escala de graus Celsius, nós sabemos que é a temperatura de fusão 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius. Os seus correspondentes valores na escala Fahrenheit e escala Kelvin estão aqui. 32 graus Fahrenheit para a fusão da água, 212 graus Fahrenheit para a ebulição da água. Na escala Kelvin, 273,15 Kelvin para a temperatura de fusão da água e 373 Kelvin para a temperatura de ebulição da água. Mais uma curiosidade é que não se utiliza o grau Kelvin, e sim Kelvin, visto que Kelvin se trata de uma escala absoluta. Então, o que é o fenômeno da interpolação? Nós vamos fazer assim, ó. Se nós quisermos saber, sempre a matemática vai ser assim. A sobre B, ou seja, a diferença de TC menos 0 dividido por 100 menos 0, igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Ou seja, A sobre B dividido por igual A dividido por B igual a C dividido por D. Isso quando nós quisermos relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. E assim faremos também com a escala Kelvin. Vejamos aqui nesse próximo slide. Quando estamos relacionando a escala de grau Celsius para a escala Kelvin, nós temos o que? A sobre B dividido por E sobre F. Então, os valores é o que? TC menos 0 dividido por 100 menos 0, igual a TK menos 273,15 dividido por 373,15 menos 273,15. E quando nós vamos desenvolvendo aqui, ó, aqui fica 100, aqui também 100, tanto que a escala Celsius e a escala Kelvin são chamadas de escalas centígradas, porque entre a temperatura de fusão até a temperatura de ebulição da água, ela tem 100 unidades entre uma temperatura e a outra. E então nós fazemos aqui, desenvolvemos a matemática e obtemos que temperatura, se nós quisermos saber uma temperatura em graus Celsius a partir de uma temperatura em Kelvin, nós temos que temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15. E se nós quisermos saber a temperatura em Kelvin, a partir de uma temperatura em graus Celsius, nós temos que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Vamos resolver uma questão.
A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notado. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em escala Kelvin é... Acabamos de ver a fórmula, ele quer saber quanto é 34 graus Celsius em Kelvin. O que é que nós vamos fazer? Temos que utilizar essa fórmula aqui, ó. Quanto é temperatura Kelvin? Nós sabendo que nós temos a temperatura em graus Celsius. Temperatura em Kelvin é temperatura em graus Celsius, é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Temperatura em Kelvin é igual a 34 mais 273,15. Que dá uma resposta de 307,15 Kelvin, letra B. Olha, letra B, 307,15 Kelvin. Vamos resolver mais uma questão. Lord Kelvin verificou experimentalmente que quando um gás é resfriado de 0 graus Celsius para menos 1 grau Celsius, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão igual a 1 sobre 273,15. Raciocinou então que na temperatura de menos 273,15 graus Celsius a pressão do gás se tornaria nula, ou seja, a energia cinética das partículas do gás seria igual a zero. Kelvin denominou a temperatura de menos 273,15 graus Celsius de zero absoluto. Identifique a alternativa em que a convenção de unidades está incorreta. Então aqui nós vamos ter que testar uma por uma para ver qual é a que está errada. Eu já fiz isso previamente, né? E vamos verificar que a temperatura alternativa errada é a alternativa C, onde vocês vão ver que é o resultado que não bate. Eu vou disponibilizar os slides para vocês vejam esse cálculo, né, que eu fiz aqui. Refaçam em casa e, enfim, é mais trabalhoso do que ter que utilizar muito o conceito químico ou físico aqui. Então, vamos agora trabalhar a conversão de grau Celsius para grau Fahrenheit. Nós vamos fazer a mesma coisa, a interpolação dessa escala grau Celsius para a escala Fahrenheit. Vai ficar A sobre B igual a C sobre D. Então, vamos desenvolver a equação e vamos obter o quê? Que para termos a temperatura em graus Celsius, sabendo a temperatura em Fahrenheit, vamos utilizar essa equação. E para sabermos a temperatura em Fahrenheit, sabendo a temperatura em graus Celsius, vamos ter que utilizar essa equação. Vamos resolver uma questão. Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo usando um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 97,7 graus Fahrenheit. Na escala Celsius, essa temperatura corresponde a... Então, ele quer saber quanto é em graus Celsius a temperatura correspondente a 97,7 graus Fahrenheit. Só é utilizarmos a equação que foi mostrada logo anteriormente, em que temperatura em graus Celsius é igual a 5 vezes temperatura em grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Substituindo o valor de 97,7 graus Fahrenheit, encontramos na escala Celsius o valor correspondente a 36,5 graus Celsius, alternativa A. Vejamos aqui, ó, alternativa A, 36,5 graus Celsius. Mais uma vez, eu vou disponibilizar esses slides para vocês e vocês poderão verificar depois em casa com mais calma. Aqui agora nós vamos fazer a conversão da escala Fahrenheit para a escala Kelvin. Fica C sobre D igual a E sobre F. Desenvolvemos similarmente ao que já foi mostrado e obtemos essas duas equações para que nós possamos correlacionar as temperaturas em Kelvin e em grau Fahrenheit. Lembrando que aqui é para estar 273,15 e aqui também. E no slide, quando eu passar para vocês, isso vai estar corrigido. Vamos resolver aqui a questão mais difícil dessa aula. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem respectivamente a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente. Enfim, um estudante criou uma nova escala.
uma escala nova, vamos lá. Escala, se o estudante se chamar Pedro, escala de Pedro. Se chamar Maria, escala de Maria. Se chamar Brenda, escala da Brenda. Então, ele quer saber o quê? Qual é a temperatura que em graus Celsius tem o mesmo valor numérico que a temperatura na escala desse estudante. Sabendo que nós temos dois pontos conhecidos, né? 0 e 10 na escala do estudante e 37 graus Celsius e 40 graus Celsius na escala Celsius. Então, vamos resolver essa questão. Aqui está as duas escalas, TC, temperatura em graus Celsius. Vamos fazer novamente a interpolação. E aqui está o correspondente para a escala do estudante, onde eu chamei de TX e X graus. Então, fazemos a interpolação. A sobre B igual a C sobre D. Encontramos aqui uma equação para correlacionar as duas escalas. E depois nós temos que saber o quê? Quando a temperatura for de menos valor numérico em ambas as escalas, então podemos dizer que TC é igual a TX, ou seja, igual a T. As duas temperaturas elas terão o mesmo valor numérico. Então, no lugar de eu colocar TC e TX, eu vou chamar tudo de T. T e T. Resolvendo, encontramos que a temperatura é igual a 52,9. Ou seja, quando a temperatura na escala Celsius for igual a 52,9 graus Celsius, ela também será igual a 52,9 graus X, grau na escala do aluno, a escala que o aluno criou. Então, essa alternativa aqui, 52,9, é a alternativa A. Por fim, a nossa 11ª propriedade geral da matéria é a pressão. A pressão de um gás surge da colisão das moléculas com a parede do recipiente. A tempestade de colisões exerce uma força quase estacionária nas paredes do recipiente. E sabemos que pressão é igual a força sobre área. Isso aqui é uma fórmula genérica que nós analisamos no macro. Você sabe que se você colocar uma força maior em uma determinada área, a pressão ali será X. Se eu colocar uma força 10 vezes maior naquela mesma área, a minha pressão será 10 vezes maior do que a pressão no primeiro caso. E agora, olhando desde um ponto de vista microscópico, se você imagina que você tem um gás em um recipiente, em que o êmbolo, a parte superior desse recipiente, ela é móvel e as outras partes não. Se eu aumento a velocidade com que essas moléculas se movimentam dentro desse recipiente, essas moléculas elas vão se chocar mais nas paredes desse recipiente, aumentando a pressão nesse recipiente. O que ocorre em uma panela de pressão, por exemplo. Só que a panela de pressão ela tem a tampa fixa, né? Ela não é variável. Imagine que a tampa dela fosse fixa. À medida que você aumentasse a pressão, você aumentaria o número de colisões, a tempestade de colisões. Esse êmbolo logo ele subiria, pois a pressão está aumentando dentro do recipiente. Aqui eu falo sobre o experimento de Evangelista Torricelli, que viveu entre 1608 e 1647, onde ele elaborou um equipamento chamado de barômetro para medir a pressão atmosférica. Ele nada mais fez do que pegou um tubo de ensaio, um tubo invertido, colocou mercúrio e ele inseriu esse tubo em um recipiente com mercúrio, certo? O que é que a gente esperaria? Que todo esse mercúrio ele caísse para dentro do recipiente. Porém, ele não caiu, se a gente for pensar assim de forma lógica, né? Por que ele não caiu? Porque nessa parte aqui, na parte externa, tem a pressão do ar, a coluna de ar atmosférico que tem aqui, exercendo uma pressão aqui nessa região aqui de fora, evitando com que todo esse líquido caia dentro do recipiente. E então ele observou que essa coluna ela atingiu um estado estacionário, que era em uma altura, desde a altura do líquido aqui até aqui em cima, uma altura de 760 milímetros de mercúrio. E esse experimento com a coluna de mercúrio ficou conhecido como um experimento para medir a pressão atmosférica, onde 1 atm, que é outra unidade, 1 atmosfera, unidade de pressão, é igual a 760 milímetros de mercúrio. Vejamos aqui algumas considerações.
A unidade no sistema internacional para medir pressão é o Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Essa unidade ela trabalha com quilograma, metro e segundo. A pressão atmosférica ao nível do mar mede o que? 101.325 pascal, um atm, que também é igual a 760 milímetros de mercúrio, como nós podemos ver já aqui embaixo. A atmosfera é a pressão correspondente a 760 milímetros de mercúrio. Aí eu botei até assim, lembra de Torricelli? Porque foi o italiano que desenvolveu o experimento. Bar é a unidade de pressão no sistema CGS e vale 1 DINA por centímetro quadrado. PSI, Pound per Square Inch, Libra, que quer dizer o quê? Libra força por polegada quadrada, é a unidade de pressão no sistema inglês ou americano. 1 bar é igual a 14,5 PSI. Então, pessoal, aqui eu coloquei uma tabelazinha de que vocês podem fazer uma comparação entre as unidades de medida, diferentes unidades de medida. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é 1 pascal em bar, 1 pascal é igual a 10 elevado a menos 5 bar. 1 pascal em atm, 1 pascal é aproximadamente igual a 9,87 vezes 10 elevado a menos 6 atm. Para PSI é a mesma coisa. E assim vocês sempre farão, analisando essa tabela aqui para as outras unidades. Aqui eu passei um exercício bem simples, onde vocês terão só que fazer o seguinte: converter os seguintes valores de pressão nessas unidades, nas unidades pedidas. Quanto é 80 kPa em atm, em PSI, em bar? Quanto é 5,2 atm em PSI, em bar, em kilopascal? E por fim, quanto é 15 PSI em kilopascal, em atm e em bar? Dito isso, nós terminamos essa parte dessa aula e no próximo vídeo gravaremos as propriedades específicas da matéria e as propriedades funcionais da matéria.